This call is now being recorded. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso evento. Hoje nós começaremos com as palestras na área de Química Aplicada e o objetivo era trazer um pouco de cada, assim, para vocês terem noção desse universo gigante que nós temos em termos de pesquisa. E para iniciar, então, nossas palestras, eu convidei o Bruno Guilherme Aguiar Freitas, é um conhecido meu de longa data, né, Bruno? Isso. E eu tenho uma satisfação de trazê-lo aqui para falar um pouco sobre o uso de DRX para a caracterização de materiais. Ele vai falar de baterias e supercapacitores, mas o Bruno tem uma experiência grande com caracterização de materiais sólidos, né, principalmente com difração de raio-x, refinamento de Rishberg. Atualmente ele é doutorando da Unicamp, me corrija se eu estiver errado. Tá certo. Da Unicamp, e também faz parte do grupo de pesquisa, no membro da linha XPD no Laboratório Nacional de Luz Síncrona, certo? Isso. Galera. É porque a gente está tendo uma transição, né? Tá fechando o VX e tá abrindo o Sirius. Então, o anel antigo do Synchrotron tá sendo desativado e vai abrir o Sirius. Eu vou falar um pouco disso, até quem tiver interesse, mais para frente eu vou falar melhor. E é bem legal isso. Certo. Então, Bruno, seja muito bem-vindo e boa palestra. Tá. Então, boa tarde, gente. Como o Daniel falou, sou o Bruno Freitas, sou aluno de doutorado da Unicamp. A gente tem um grupo aqui de pesquisa em baterias e supercapacitores. E eu e o Daniel, a gente fez graduação, mestrado junto, e ele me convidou para apresentar um pouco sobre DRX na semana virtual aqui da Química da UFMT. E eu conversei um pouco com o professor Jackson, que foi eu não sei se todos aí conhecem, mas ele está agora na UFMT, ele foi meu orientador de mestrado. Ele falou para eu falar um pouco também de baterias, da aplicação do DRX em baterias, porque atualmente tem tido bastante foco nessa área de baterias. Então eu decidi mesclar as duas coisas, falar um pouco de DRX, falar da pesquisa aqui em baterias. E aí eu vou fazer essa apresentação do uso de DRX para caracterização de baterias e supercapacitores. Eu dividi minha apresentação em 3 partes, então eu vou fazer uma breve introdução à técnica de difração. Então eu acho que a maioria é aluno de química, então ou vocês já tiveram alguma matéria de sólidos ou de análise que tem DRX, ou vocês vão ter. Então eu vou falar um pouco desse fenômeno, do fenômeno de difração, de como a gente usa a técnica, e depois da aquisição e da análise de dados. Então, vai ser uma apresentação bem iniciante, vai ser o básico, então não vai ser nada muito avançado. E em seguida eu vou falar de um pouco dos conceitos de baterias e supercapacitores. Existem vários tipos de baterias, né? Mas eu vou focar aqui nas baterias de íon lítio, que são as mais usadas ultimamente, celulares, carros elétricos. Ela não é a bateria que tem a maior capacidade de carga, tem pesquisas em baterias de lítio-air, de lítio-enxofre, elas têm maior capacidade, só que elas ainda estão iniciando, elas ainda estão numa fase bem inicial, elas não são muito estáveis ainda, mas elas são bastante promissoras. Eu vou focar nas baterias de íon lítio, que são as mais usadas atualmente. E depois eu vou falar de supercapacitores. Pouca gente conhece, bateria é muito conhecido, as pessoas normalmente falam de bateria já sabem, mas supercapacitor nem todo mundo conhece. As pessoas conhecem o capacitor, mas não conhecem o supercapacitor, né? O que ele tem de super, né? Eu vou falar um pouco disso, por que supercapacitor, e por fim eu vou finalizar englobando as duas áreas, né? Eu vou falar como que a gente faz, como que a gente usa a técnica de difração para fazer análises em baterias e supercapacitores. Dando já um spoiler mais ou menos do que eu vou falar, a gente usa o DRX para fazer medidas operando. A gente faz medidas da célula em funcionamento, da bateria, do supercapacitor, durante o funcionamento dele, dos ciclos de carga e descarga. E aí a gente avalia estruturalmente que informação a gente pode tirar do DRX, que informação ele fornece. Então, inicialmente falando da técnica em si, então a radiação, a luz, ela pode se comportar como uma onda, e a onda ela tem a propriedade de difratar, né? A gente sabe do experimento da dupla fenda que a onda
quando passa por uma dupla fenda com a cavidade próxima do comprimento de onda dela, ela difrata e ela, se você tem interações construtivas, elas se somam e elas têm um sinal maior nessa região onde elas estão tendo interações construtivas. Aqui dá um exemplo da dupla fenda. Então, nessa região onde as cristas das ondas estão em fase, elas se somam e aí você tem esse sinal. Então, os Bragues que desenvolveram a técnica no século passado, o que eles pensaram? Se a onda ela tem uma propriedade de difratar e numa dupla fenda, e eu tenho que as unidades cristalinas elas têm planos atômicos bem definidos que podem se comportar como uma dupla fenda, se eu passar radiação nesses compostos cristalinos, ela vai difratar. Só que eu preciso que a onda tenha um comprimento de onda próximo da distância interplanar. Por isso o uso do raio-x. Por isso que a gente não usa infravermelho, ou usa micro-ondas, a gente usa o raio-x, porque o raio-x está no comprimento de onda próximo da distância interplanar. E como que esse fenômeno se dá num composto cristalino? Então, se eu tenho uma frente de onda, deixa eu botar uma ponteira aqui. Ah, não. Vocês estão vendo a seta? Tá vendo, Daniel? Sim. Então tá. Aqui, se você tem uma frente de onda, vocês vão ter as ondas paralelas, e aí, dependendo do ângulo de incidência da onda, elas podem ser espalhadas em fase, ou seja, elas estão aqui, a crista com a crista, e elas se somam. Quando elas estão em fase, elas têm uma interação construtiva, e essa onda se soma e dá um sinal. Se eu mudo o ângulo de incidência, aqui é o segundo exemplo, essas ondas elas podem não estar em fase, então aqui a crista não está em fase com a que está no vale, né, crista e vale, elas têm uma interação destrutiva e não dão um sinal. Então, a ideia da técnica é eu variar esse ângulo de incidência, e aí toda vez que a onda tiver interações construtivas, ela vai dar um pico. Aqui tem um exemplo legal de uma unidade cristalina. Então, se eu tenho aqui os átomos bem organizados, aqui uma dimensão só, ele vai dar um padrão de um sinal lá atrás, né? E aí, se eu ponho aqui, botou em duas dimensões, né, vários átomos, ele vai ter um padrão característico. Se a distância entre os átomos muda, esse padrão também muda. Então, aqui, ó, de novo, se ele mexendo, então, para cada unidade cristalina, com diferentes distâncias entre os átomos, vai ter um padrão diferente. Se eu coloco um segundo átomo, eu mexo nas intensidades também. Então, além de ter padrão diferente, eu tenho intensidades diferentes. E isso mostra que é característico. Cada elemento, com cada composto cristalino que vai ter uma distribuição atômica específica, vai ter átomos específicos, vai ter um padrão específico. Aqui ele dá um exemplo do material amorfo, no caso um líquido. Ele não tem uma estrutura ordenada, então ele dá um padrão, ele não dá nenhum padrão, né? Ele dá aquele sinal diferente. Então, continuando aqui, o que são uma unidade cristalina, um sistema cristalino, né? É quando você tem os átomos distribuídos de forma uniforme. Se alguém aqui já fez sólido, em sólidos vocês veem isso bem, né? Vocês vão ver os diferentes sistemas cristalinos, mas dando um resumo aqui, falando bem, de uma forma bem simples, você vai ter os átomos distribuídos de forma uniforme, com uma ordenação tridimensional e de forma infinita. Então, você vai ter sempre esses átomos organizados de uma forma periódica aqui. Então, aqui você vai ter os diferentes planos. Então, você vai ter diferentes conjuntos de planos atômicos. Se você for olhar, você tem esse plano aqui, um plano que é aqui da base, né? As bases, você vai ter uns planos diagonais. Se você olhar os átomos de lado aqui, você vai ver que tem planos diagonais, você vai ter outros tipos de planos diagonais. Então, você vai ter diferentes famílias de planos. Isso daqui tudo vai funcionar como aquelas dupla fenda para difração. E elas seguem, tem a lei de Bragg, que ela segue essa equação.
N é o número sempre um número inteiro em relação à frente de onda, né? Então tem ondas paralelas ali, se tiver vários, vai ser 1, 2, é sempre um número inteiro. Lambda é o comprimento de onda que vai ser incidido, né? A radiação, raio-x vai ter ali o comprimento de onda do raio-x. Ela é igual à distância, é essa distância entre os planos, vezes o seno de 2θ, que é o ângulo de incidência da radiação. Então, uma coisa importante na difração de raio-x, eu vou tentar, que é uma coisa um pouco difícil de visualizar, mas eu vou tentar ser rápido e fazer com que vocês entendam, são os índices de Miller. Os índices de Miller é esse HKL, que ele é a mesma coisa que um XYZ. São as coordenadas tridimensionais, mas é chamado em cristalografia de HKL. Para explicar, quem já entende, legal, mas para explicar para quem ainda está começando, a gente vai tentar simplificar e mostrar ele em 2 dimensões. Se você olhar aqui o eixo X e Y, e cada distância entre um plano atômico e o outro, se tiver unidade de 1, então vamos dizer que daqui até aqui é 1. Então, você vê que esse plano aqui, ele vai cortar o eixo X em 1. Então, você vai chamar X de 1, e ele não corta o eixo Y em momento nenhum. Então, se chama de 0. O eixo Z não tem, então ele representou aqui, mas não tem. A gente está olhando só X e Y. Se você olha para esse, ele corta daqui para cá, é uma unidade, né? Você corta o eixo Y em 1 e não corta o eixo X. Então, você representa X como 0, Y como 1, não tem o Z, né? Se você corta o X, uma unidade aqui e uma unidade aqui, corta o X e o Y em 1, você vai chamar de 1, 1, 0. Agora, se você olhar aqui e corta o eixo X pela metade, a gente chama de 1 sobre 2, só que a gente vai chamar aqui de 2. Então, quando corta o eixo X na metade, chama de 2. E o eixo Y, daqui você vê que ele está passando aqui e passa aqui. Então, é 1. Então, 2, 1 e 0. E assim para todos, né? Aqui agora corta o eixo Y pela metade. Então, é 1 para o X e 2 para o Y. Beleza, em 2 dimensões a gente viu que é assim. E em 3 dimensões? Agora a gente vai olhar o eixo X, Y, Z. Se o meu plano corta o eixo X aqui, ó, 1 unidade, eu corto o eixo X em 1, então X é 1, não corto o eixo Y nem Z, 0 e 0. Se eu corto o eixo, agora aqui, ó, o eixo Y, se eu corto o eixo Y em 1, é 0, corto o eixo Y em 1, 1 e 0. Assim vai para o Z também. E agora, se eu olhar aqui, ele não corta o eixo X em momento nenhum, 0, mas ele corta o eixo Y e o eixo Z em 1, 0, 1, 1. E assim sucessivamente. Se você for olhar aqui, ele está cortando o eixo X, Y, Z em 1, e aí você vai ter as diferentes. É importante entender isso, porque agora eu estou mostrando aqui uma amostra real. Isso aqui é um óxido de níquel, que ele é cúbico, e aí, quando eu tenho o DRX dele, eu tenho esses picos. O que cada pico significa? Significa esses planos, que vai ser onde a onda vai difratar, a radiação vai difratar. Então, esse primeiro pico, ele representa o plano 1, 1, que é esse plano aqui. O segundo pico, ele é 200. Ele corta o eixo X pela metade, que nem eu falei, não corta o Z e nem o Y, então nenhum, e assim para os outros. Então, se a gente entende o que significa os índices de Miller, a gente sabe quais são os planos atômicos. E aqui, de novo, o que eu fiz aqui foi rotacionar a célula unitária para vocês verem aqui como que funcionam os planos atômicos como uma dupla fenda. Então, a radiação vai bater aqui e vai difratar com esse ângulo 2θ para essa distância interplanar. Isso para o índice de Miller 1, 1, 1, para o índice 200, para o índice 220. E aí a gente vai ter esse padrão de difração. Isso, por que eu estou falando isso? Para que vocês, quando olhem um difratograma, vocês saibam, ó, esse primeiro pico representa o índice de Miller 1, 1, e significa que ele difratou quando a radiação passou por esses planos. E assim para o outro pico e para o pico seguinte. Uma coisa interessante que, olhando para
para lei de Bragg, a gente vê que o 2θ, que é o eixo x no DRX, ele tem relação, ele é inversamente proporcional à distância dos planos atômicos. Então, quanto menor o 2θ, maior é a distância interplanar. Então, aqui eu pesquisei e eu descobri que a distância interplanar referente a esse pico é de 2,4 angstrom. Então, é maior aqui para o 2θ intermediário é intermediário, e ele vai diminuindo conforme vai para a direita. Isso mostra para a gente que só de olhar um difratograma, a gente consegue já de cara saber que eu tenho diferentes planos de difração que vão difratar em diferentes ângulos 2θ e que tem diferentes distâncias interplanares. Então, isso daqui está dizendo para a gente a distância entre os planos atômicos. Isso é importante, e a gente vai ver aplicações mais para frente, em relação à estrutura do seu composto. Então, para você estudar qualquer modificação, para você criar um modelo da sua estrutura também, tem bastante informação interessante no DRX em relação a isso. Agora, passando para a parte de aquisição dos dados, então, quando a gente vai fazer a análise de um material policristalino, a gente, primeiro, deixa eu falar, aqui você tem como é o equipamento, né? Então, você tem o detector, a fonte de radiação, fonte de raio-x, e o detector. Essa fonte vai incidir sobre a amostra, a radiação vai difratar, e você lê com o detector. Aqui fica a amostra. Num material policristalino, você vai ter um pó, e esse pó, você precisa que ele fique distribuído aleatoriamente ali, porque você precisa evitar a orientação preferencial das suas amostras. Então, os planos atômicos, você não pode pegar as partículas e colocar elas todas organizadas, porque você favorece alguns planos atômicos. Então, você quer que a amostra ela fique de forma mais aleatória, mais desordenada possível, para você melhorar a estatística dos diferentes planos, porque eles precisam, você precisa que todos os planos estejam representados ali. Isso já está aqui no item 3 também, então, para você ter a amostra distribuída aleatoriamente, vai diminuir, vai evitar a orientação preferencial. Uma outra questão do raio-x é que ele é bastante penetrante, então, eu não posso ter amostras muito pequenas, amostras nanométricas, porque a radiação, ela penetra muito na amostra. Então, é bom você ter uma amostra entre 5 e 10 micrômetros. Também não é bom você ter partículas muito grandes. É bom você moer ou ter um particulado bem fino, porque, que nem a gente está falando, se eu quero as amostras de forma aleatória, quanto mais grãos eu tiver ali, melhor para essa aleatoriedade das amostras. Uma outra questão na aquisição dos dados é você ter bastante pontos para cada pico. Então, se você pegar um pico, fazer a largura meia altura, é bom você ter entre 5 e 10 pontos nessa largura meia altura. Essa questão de ter uns 10 pontos ali é mais para quem vai fazer refinamento, né? O refinamento da estrutura, porque você precisa de uma coleta de dados muito boa, porque depois você vai tentar fitar aqueles pontos, né? Você vai fazer uma deconvolução ali dos picos, né? E uma coisa muito importante é aqui no porta-amostra que a sua amostra esteja no plano do seu porta-amostra. Porque, aqui é o ângulo de incidência. Então, a radiação ela vai bater aqui. Se a sua amostra estiver um pouco acima ou um pouco abaixo, esse ângulo, que é o θ, né? Ele vai mudar. Então, você lembra lá, eu estava falando da radiação. Se a radiação ela vai interagir com seus planos e essa amostra estiver um pouco acima, você vai afetar o ângulo 2θ. E aí, quando você tiver o seu difratograma, pode ser que os picos desloquem para a direita ou para a esquerda. Você consegue corrigir isso num pós-tratamento, mas sempre que a gente vai fazer a aquisição de dados, a gente tenta evitar o máximo de problema possível. A gente tenta fazer com que
com que você não tenha nenhum shift aqui de picos para não precisar arrumar. Caso você não consiga, tem como arrumar, mas é sempre bom evitar. Então, depois que você teve a aquisição dos dados, você tem o difratograma, a gente precisa fazer o tratamento desses dados. Então, como eu disse lá no início, cada amostra, cada composto cristalino, ele vai ter um padrão de difração que é característico dele, como se fosse uma impressão digital dele. Então, existe um órgão internacional que coletou todos esses padrões, que tem um banco de dados com esses padrões, e ele fica disponível, não de graça, é caro, e é bastante caro esse banco de dados, mas ele fica disponível para a comunidade internacional. E para cada composto é gerado esse Powder Diffraction File, que é o PDF, que é como se fosse um CPF. Então, quando você vai reportar, tipo, analisei minha amostra e deu esse padrão de difração, eu coloco o número, o PDF dele, que é como se fosse o CPF daquele composto. E aí, para fazer o tratamento dos dados, a gente usa softwares que ajudam nos tratamentos. Você importa seus dados, ele consegue tirar background, fazer essas correções de shift que eu falei. Eles têm uma procura automática, então se eu tenho um banco de dados, eu identifico os picos, ele faz a busca automática, só que são softwares pagos, né? Tem o Topaz da Brooker, tem o HighScore da Panalytical, que é o que eu mais uso, que é muito bom, mas também tem os abertos. Então tem softwares que são mais difíceis de usar, né? Ele tem um layout, mas é de graça e a gente consegue usar e são bons também. E eu vou falar deles mais para frente. E você tem os bancos de dados, né? Então, assim, você tem, para diferentes tipos de compostos, você vai ter os sites onde eles ficam armazenados. Esse acesso aqui, ele é pago, mas as universidades no Brasil, a gente tem acesso, então, com um e-mail institucional, a gente consegue acessar esses bancos de dados, e eu vou falar como é que a gente faz isso mais para frente. Então, em suma, a gente tem a amostra, né? Você tem a preparação de amostra, então, com a amostra bem preparada, que eu falei, com a distribuição aleatória, plana, sem estar com acima ou abaixo do porta-amostra, você pode fazer a coleta de dados tanto no difratômetro de bancada, e aqui você vai usar normalmente uma lâmpada que tem a radiação de algum elemento, normalmente é cobre ou molibdênio, você vai escolher de acordo com a sua amostra, porque assim, existem radiações que podem ser absorvidas pela sua amostra. Então, por exemplo, a lâmpada de cobre, normalmente, o ferro absorve a radiação de cobre, então você tem uma diminuição da intensidade. Então, quando você vai analisar ferro, é bom você usar uma lâmpada de outro comprimento de onda. E você pode analisar num síncrotron. No síncrotron, você consegue escolher o comprimento de onda. E você tem uma intensidade maior, você tem um brilho maior. O brilho maior significa que você tem mais fótons por unidade de tempo. Então, você vai ter dados com muito mais qualidade, né? E aí, para alguns tipos de refinamentos ou para alguns tipos de análise, é mais interessante você usar um síncrotron. Então, depois você vai ter um dado de DRX, né, um difratograma, você vai tratar com software, e aí aquilo que eu falei, né? Tem softwares que são pagos, fechados, e softwares abertos, e você vai usar o banco de dados para fazer a comparação e fazer a caracterização do seu composto. Eu vou agora aqui explicar dois métodos. O método de um software pago, que é um que eu tenho, o HighScore, que eu gosto, e um aberto, que é um pouco mais complicado, mas que dá para fazer tranquilo. Então, quem não tem nenhum desses softwares pode usar o Crystal Sleuth, que também é bem bom. E eu vou explicar cada um deles agora. Primeiro, eu vou falar o HighScore, que é um software bem simples, que é um dos que eu mais uso, e que inicialmente você importa seus dados, você coloca aqui, e uma coisa importantíssima é você ajustar essa radiação. Como eu estava falando, você pode usar radiação de cobre, você pode usar outros tipos de lâmpada, ou num síncrotron você vai escolher o comprimento de onda da radiação que você vai usar.
E quando você for fazer a análise, você tem que verificar se esse comprimento de onda está certo, se é exatamente aquele que você usou. Porque, como eu disse lá no início, a radiação ela tem que ter um comprimento de onda próximo da distância interplanar. Porque cada comprimento de onda vai interagir, cada onda vai interagir, cada energia vai interagir com os planos atômicos de uma forma diferente. Então, se eu tenho um comprimento de onda menor, ele vai interagir de outra forma com os planos atômicos e os picos eles vão estar deslocados um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Então, se você não ajustar isso aqui, você vai ter todos os picos deslocados, você não vai conseguir identificar. Então, o primeiro passo, um dos mais importantes, é verificar se o comprimento de onda que você está usando, vai analisar, está certo. Depois você remove o background, também é uma coisa bem simples, o software faz automático para você. Você depois faz uma pesquisa dos picos, que é outra coisa que o software, você tem nos softwares pagos, eles ajudam, né? Eles mesmos identificam os picos, e aí depois você vai partir para a análise que é dos elementos que é dos possíveis compostos que você vai ter no seu material. Levando em consideração que você fez uma síntese, você já conhece o seu material, você já sabe os elementos que tem ali, você consegue restringir a quantidade de compostos que vai ter no seu banco de dados para depois você analisar. Esse daqui é a forma como é feita no HiScore, mas a maioria dos softwares é muito parecido. É uma tabela periódica, você faz os passos, você só tem que adaptar um para o outro. E o software aberto também, eu vou mostrar, no banco de dados, você faz uma coisa muito parecida. Então, aqui você seleciona todos os elementos que não tem no seu composto e seleciona os que você tem, que você sabe que tem, fala quantos são, restringe dizendo que só tem eles dois, e aí você vai ter uma quantidade de possíveis candidatos para ele. E agora vai a parte difícil, que é a parte manual. Você vai de um por um aqui, procurando, e aí quando você vê que os picos batem, ó, esses aqui são os picos da minha amostra, e esses aqui são picos do padrão. Quando eu vejo que bate, eu posso dizer que é esse elemento, levando em consideração outras questões, né, como eu falei, da síntese e tudo mais. Esse é o jeito de fazer no HiScore. Como seria num software aberto, né? Então, no software aberto, você tem aqui a sua amostra, e aqui tem um padrão que eu peguei no banco de dados. Então, a gente faz a comparação no olho mesmo. Se esse aqui é um padrão real lá que tem no banco de dados, eu olho, ó, os picos principais, eles estão batendo. Então, é esse composto. Só que como que eu tenho esse difratograma aqui, se eu não tenho banco de dados, né? Então, a gente pega esse difratograma do banco de dados online, que eles estão todos aqui nesse site. Então, vocês podem procurar na internet ou até por esse endereço, né? Chama bdec.dotlib.com.br. Então, vocês vão, esse aqui é nacional, né? Vocês vão com o seu e-mail institucional, eles fazem o cadastro lá e é tudo bem simples. E aí vocês vão ter acesso com o e-mail institucional de vocês. Lá vocês têm diferentes bancos de dados. Eu uso o ICSD, que é de cristais inorgânicos. Mas você tem outros, como o Code, você tem de Cambridge, você tem de minerais. Então, quem trabalha com minerais pode usar esse outro. Eu uso quase sempre, o ICSD, e eu vou explicar como é que usa ele aqui. Então, no ICSD, você vai ter um passo parecido lá que você tem no software. Você vai na tabela periódica, diz os elementos que tem, alumínio e níquel, diz que só tem eles dois. Você vê que o passo é idêntico, é a mesma coisa que você fez para o software. Só que você vai aqui acessar o banco de dados. E aí você vai ter, de novo, vários candidatos, e aí você vai ter que, essa é a parte manual, né? Você vai ter que ir de um por um, verificando os picos. Eu cheguei a esse material, que é o que eu acredito que é o composto, eu estou analisando. Eu exporto esses dados, então ele vai ter o difratograma lá, eu consigo olhar, esse site é bem legal por isso. Eu consigo olhar aqui, eu consigo mudar o comprimento de onda nele aqui e ver se for em outro tipo de radiação. E eu exporto ele, coloco no Crystal Sleuth, e aí eu comparo visualmente mesmo, ó, aqui está batendo os picos, ok.
é o meu composto. Então, essa é a forma, as duas formas de analisar. Então, aqui, eu tentei, finalizando a parte de DRX, tentei mostrar para vocês um pouco dos princípios, de o que o difratograma mostra para a gente, o que esses picos significam, como preparar a amostra, e depois de preparado, como analisar com dois métodos aí, um mais simples, mas que precisa de um software que é pago, e esse que é de um software aberto. Então, indo agora para a parte de baterias, sempre que a gente vai falar de baterias, a gente fica, por que bateria está tá tendo tanta procura atualmente por baterias, né? A gente está tendo um crescente pela demanda de energia e, ao mesmo tempo, a gente está querendo substituir a matriz energética de combustível fóssil para matrizes energéticas mais sustentáveis e renováveis. Só que o que a gente tem percebido ultimamente, gente que trabalha mais com essa área, que, na verdade, a gente não vai substituir matriz energética, a gente vai diversificar ela. Provavelmente o petróleo vai continuar sendo queimado, a gente vai continuar usando, porque o petróleo é mais barato, só que a gente está começando a ter muita demanda por energia e a gente tem várias fontes. Então, a demanda por energias renováveis tem crescido muito. Só que a maioria das energias renováveis, elas são sazonais, ou seja, elas não são constantes com o tempo. Por exemplo, a energia solar, você tem sol só durante o dia, você precisa armazenar essa energia para usar durante a noite. Eólica também, você não tem um vento o tempo inteiro. A própria energia, as hidrelétricas, elas têm épocas que tem alta vazão, baixa vazão, então armazenar energia está se tornando cada vez mais necessário. E o gargalo é sempre as baterias, porque como captar energia solar, a gente já sabe que tem bastante painéis solares com bastante eficiência, eólica, só que a gente não está conseguindo ter uma eficiência tão eficiente quanto para armazenar as energias. E aqui, esse órgão é um órgão que faz projeções de análise de energia global, então ele tem as projeções. Então, a gente tem aqui já, esse já é uma análise de 2021, então é desse ano. Então, eles mostram que as principais fontes hoje em dia continuam sendo petróleo, carvão e gás natural. Energia renovável ainda está ali em terceiro, mas a projeção que eles fazem para 2050 é que a energia renovável passe carvão e gás natural e fique próximo do petróleo. Então, essa mudança que nem a gente está falando, não vai ter mudança propriamente dita na matriz energética, vai ter uma maior diversificação. As 3, 4 fontes trabalhando ali em números próximos, né, usando um pouco de cada uma. Aqui nesse outro gráfico a gente vê, né, que a distribuição passa a ser mais uniforme. Pelo menos essas são as projeções desse órgão até 2050. Mas a pergunta é, como que funcionam as baterias? Aqui a gente está num curso de Química, é bem provável que todo mundo já tenha estudado a parte da bateria de Daniel lá, que a gente usa o cobre e zinco como um par redox, né? Um oxido tem o potencial de oxidar e reduzir. Numa bateria de íon lítio, a gente vai ter o lítio e o metal, um metal de transição como esse par. Então, na construção da bateria de íon lítio, a gente tem o anodo, que normalmente ele é feito de grafite, então você tem folhas de grafeno onde o lítio pode ser acomodado ali, ou você tem o próprio lítio metálico, mas normalmente é grafite. E no cátodo a gente tem um óxido de metal de transição, então a gente tem, a estrutura normalmente é Li, algum metal O2, em camadas onde o lítio ele pode intercalar ali entre os planos das camadas do óxido de metal de transição. Então, quando a gente carrega uma bateria, a gente reduz o lítio, então você vai ter a espécie lá de lítio C6, que fica aqui, e como a gente sabe, o lítio ele tem potencial de oxidar e não de reduzir, então a gente fornece energia para que ele fique armazenado no anodo, e aí quando ele oxida,
o elétron vai passar pelo circuito, enquanto que ele vai pela membrana semipermeável para o cátodo. O elétron vai se depositar no metal, então o metal de transição do óxido metálico reduz, e para você ter estabilidade de carga, você ter o balanço de cargas, você vai estar tendo o metal reduzindo, você vai ter como contraíon o lítio mais intercalando aqui nas camadas. Esse exemplo aqui, essa figura, mostra isso melhor. Você tem o elétron saindo do anodo, passando pelo circuito, e a migração do lítio, do íon de lítio, pela membrana semipermeável aqui, pelo eletrólito, e entrando nas camadas do óxido metálico, se depositando aqui. E esse é um processo cíclico, né, de carga e descarga. Você faz o processo inverso na recarga, e na descarga esse processo de tendo o lítio e o metal ali como um par redox. E aí a gente vai para os supercapacitores. O que são os supercapacitores e como que eles funcionam? Então, para falar dos supercapacitores, eu vou voltar um pouco no mais simples, né? Talvez o capacitor todo mundo conheça, que a gente estuda no colégio lá o capacitor, que eles são duas placas paralelas, que você consegue orientar as cargas separada por um dielétrico. Esse dielétrico, ele pode ser o vácuo, normalmente a gente estuda o vácuo, mas ele pode ser esse isolante aqui, ele pode ser um dielétrico que é possível você polarizar as cargas. Ele é um isolante, mas você consegue orientar as cargas nele. E ela segue essa equação, né? A capacitância, ela é igual a a constante de elétrica vezes a área dividido pela distância. Isso significa que quanto maior a área de cada eletrodo, maior vai ser a capacitância. E que a capacitância também é inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, para eu aumentar a capacitância aqui, eu deveria diminuir a distância entre as placas e aumentar a área das placas. E essa é a sacada do supercapacitor, porque no supercapacitor a gente passa a usar a dupla camada elétrica como o capacitor, né? Como as duas placas do capacitor. Então, se eu tenho o meu eletrodo funcionando como uma das placas, o meu íon na solução do eletrólito vai ser a outra parte da placa. Aqui, você já diminui a distância para a ordem atômica. Então, essa distância aqui, num supercapacitor, ela tem a ordem atômica. Então, você já diminui isso daqui para um número muito pequeno. Então, você vai aumentar bastante a capacitância. E a outra sacada é a área. Se agora meu eletrodo passa a ser a superfície, se eu tiver um material com bastante porosidade, bastante área superficial, eu também vou aumentar a área. E aqui, normalmente, é usado o carvão ativado, que é condutor e que tenha bastante área superficial. Aqui no nosso laboratório, por exemplo, a gente usa um carvão ativado que ele tem 2.000 metros quadrados por grama. Então, 1 grama de carvão ativado tem 2.000 metros quadrados. Por isso, de um supercapacitor, porque eu saio dessa situação onde eu tenho a placa com uma área X e uma distância não tão pequena, para uma que tenha distância na ordem atômica e que tem área superficial na ordem de 2.000 metros quadrados por grama. Então, a gente passa a ter realmente uma capacitância muito maior. E, além disso, a gente pode usar as propriedades de bateria. Então, se eu parto de um material que já tem uma área superficial grande e eu decoro ele com um óxido de metal de transição igual na bateria, eu vou poder ter processos de oxirredução também. E isso vai dar um incremento na capacitância. Esses supercapacitores aqui, eles são chamados de pseudocapacitores, porque você não tem um fenômeno puramente eletrostático. Você vai ter o fenômeno eletrostático e, além disso, você vai ter o fenômeno de transferência de carga, que é com a oxirredução. Então, alguns lugares até chamam de like battery, né? É um supercapacitor like battery. Então, ele tem
ele tem um pouco das propriedades do capacitor e da bateria, como se fosse um híbrido. Então, você tem, entre aspas, o melhor dos dois mundos, né? E você tem esse incremento ainda maior na capacitância. Aqui, eu mostro um gráfico de Ragone, né? É o Ragone Plot, que ele mostra os diferentes dispositivos, o quanto que eles têm de energia e de potência. No eixo X, ele tem a densidade de energia, que é o quanto que o seu dispositivo consegue armazenar. Ele é dado em watts-hora. Então, ele é quanto de energia seu dispositivo armazena em relação ao tempo. É parecido com o que a gente, quando fala de bateria, miliampere-hora, só que a gente passa para energia, né? Então, passa a ser watts-hora. Então, quanto mais para a direita, mais energia ele consegue armazenar. Então, você vê aqui que as baterias de íon lítio, elas estão aqui com uma capacidade maior. E o eixo Y, ele é a potência. Ele é o quanto de potência o seu material tem. Então, os capacitores, eles têm muita potência. Eles conseguem entregar bastante energia de uma vez ali. Eles são bem potentes. Os supercapacitores são esse intermediário e as baterias tem mais densidade de energia, mas não tem tanta potência. O local ideal que todo mundo busca é esse, alta densidade de energia e também bastante potência, né? A gente vê isso nos combustíveis, mas a gente está procurando isso em baterias. E aí a gente tem as outras baterias que eu falei lá no início, lítio-air, você tem a lítio-enxofre, que elas vão mais para essa região. Mas elas são ainda baterias que ainda está evoluindo, elas não têm tantos ciclos de vida. Isso é uma outra característica do supercapacitor. Você consegue ciclar um supercapacitor 1 milhão de vezes. A gente tem publicações que a gente ciclou mais de 1 milhão de ciclos. Enquanto baterias, uma bateria boa, ela tem centenas de milhares, ali 100 mil ciclos, seria um valor ok. Então, como que a gente agora usa a difração de raio-x para fazer análise desses materiais que são dispositivos de armazenamento de energia, baterias, supercapacitores? Então, a gente monta um protótipo, que a gente faz aqui no coincel, né? A gente tem os 2 eletrodos, usa um eletrólito aqui de sulfato de lítio, e nessa coincel a gente faz uma janela. A gente faz essa janela com esse material que chama Kapton, que ele é invisível ao raio-x. Na verdade, ele não é invisível, ele tem ali um pico no carbono, porque ele é um polímero, né, feito de carbono, mas ele é quase invisível à radiação. Então, a radiação, ela consegue penetrar bem ele. Então, a gente veda e a gente estuda os dispositivos durante o funcionamento, durante os ciclos de carga e descarga. Então, enquanto a gente está carregando e descarregando o nosso composto, a gente está fazendo as medidas de DRX. E aí a gente volta lá na estrutura. Se eu tenho óxidos metálicos ali que tem estrutura cristalina, eles podem ser modificados e a gente vai conseguir enxergar isso no DRX. Esse daqui é um dos nossos protótipos inicial que a gente fez. Depois a gente comprou uma célula comercial, que chama EOCell, né, que ela tem uma vedação melhor, ela é toda... E aqui é a estrutura lá no Synchrotron, enquanto ele ainda está funcionando, que é aqui em Campinas, né, no CNPEM, a gente tem o LNLS, o Laboratório Nacional de Luz Synchrotron. Esse daqui era o UVX, que era o antigo anel, que foi desativado e que agora está funcionando no Sirius. Então, para quem se interessa por essas áreas de materiais, de DRX, o CNPEM, ele tem todo ano a escola de luz síncrono. Então, até 2019, ela era presencial, você tinha que fazer um cadastro, carta de motivação, uma burocracia lá. Mas a partir de 2020, com a pandemia, eles fizeram online. Esse ano teve online e está com bastante inscrição. Como é online, não tem muita restrição, as pessoas não precisam vir para cá, eles não precisam pagar hospedagem, nem ter muitos gastos. Então, eles estão abrindo, então tem bastante vaga. Então, quem se interessa, fica de olho nisso, que todo ano tem, normalmente é no meio do ano, eles abrem inscrição ali, talvez, eu não lembro a data agora, mas talvez no início do ano, fica de olho, entra lá no site do CNPEM, se vocês têm interesse,
eles têm todas essas aulas, muito melhor do que eu estou falando aqui, né? Aula de DRX, de como funciona o síncroton, outras técnicas, XPS, micro FTIR, fluorescência de raio-x, várias, N técnicas, e que você vai aprender na escola, que é muito legal, é de graça e que provavelmente vai ter muita vaga no que vem, porque eu acredito que eles vão continuar tendo a escola online, porque eu acho que teve bastante adesão. Então, quem tem interesse por essa área de materiais, de baterias, de catálise, de solos, várias áreas, até de fármacos, de vírus, foi mapeado o vírus lá no Sirius, acho que foi a primeira medida do Sirius, foi uma estrutura tridimensional do coronavírus, então é bem interessante, se vocês entrarem no site lá, vocês vão ver sobre a escola, então quem tem interesse fica a dica aí. Então, como que a gente vai conseguir ver essas modificações no nosso material? Como eu disse, você tem as unidades cristalinas e caso você tenha qualquer mudança na distância entre os planos, ou seja, quando você tem numa bateria a inserção ou a saída de lítio, que a gente chama litiação ou a delitiação, você cria vacâncias aqui nesses espaços, nessas camadas entre os planos atômicos. Então, eles podem tanto diminuir como aumentar. No DRX, como eu disse, cada pico significa a distância entre os planos. Então, se eu tenho uma mudança na distância entre os planos, eu vou ter um shift no pico. Então, eu consigo perceber que esse pico está ficando maior, ou que o pico está tendo um shift e que a distância entre os planos está ficando maior ou menor. Essa é uma das formas da gente estudar o operando no DRX, e também tem como você ver o surgimento de novas fases cristalinas. Esse aqui é um estudo do nosso grupo, que a gente está publicando, vai publicar, já está com a escrita bem avançada, que a gente observa a formação de carbonato de lítio na superfície dos nanotubos. Então, a gente tem um nanotubo decorado com óxido de níquel, e conforme a gente vai ciclando, a gente vê o surgimento desses picos que antes não tinham. Então, a gente pode enxergar um shift, ou seja, uma mudança na distância interplanar, como a gente pode ver o surgimento de novos compostos dentro do nosso dispositivo. Então, essas são algumas formas de aplicar o DRX às baterias, aos sistemas de armazenamento de energia. Então, é isso. Eu vou deixar aqui só uma ideia. Provavelmente, o pessoal que está assistindo é aluno, a maioria eu acho que é aluno, e quando a gente está na faculdade, no curso de Química que eu fiz também, a gente fica pensando em que área a gente vai seguir. Então, eu deixando aqui essa notícia, que é de março desse ano, da revista Exame, que fala do crescimento da pesquisa nas áreas de bateria, né? Baterias são o novo ouro. E ele diz que é um ótimo momento para formação em eletroquímica. Eu falei aqui bastante de materiais, mas uma coisa muito importante é a parte de eletroquímica, de várias técnicas, ciclovoltametria, espectroscopia de impedância, cronoperometria, GCD, que é carga e descarga. Então, se vocês ainda estão buscando alguma coisa, provavelmente essa década é uma década onde vai ter muito avanço nessa parte de energias, de baterias, de armazenamento de energia. As empresas petrolíferas estão deixando de existir porque elas não vão ser mais petrolíferas, elas estão indo para o ramo de energia. Então, o financiamento do nosso laboratório é muito feito pela Shell. A Shell está deixando de ser única exclusivamente uma petrolífera para ser uma empresa de energia. E todas estão indo para esse rumo, né? Porque o futuro é essa diversificação na matriz energética. A Petrobras também, muito provavelmente, vai ser uma empresa na área de energias e não só de petróleo. Então fica aqui uma dica para quem ainda, sei lá, talvez já goste de eletroquímica, é um ramo bem promissor na área da química aí.
E é isso, gente. Espero não ter falado muito. Fica aí meu contato. Ô Bruno, muito obrigado. Já temos alguma pergunta aqui já. Foi muito boa a palestra. Eu fui assistindo e fui lembrando da minha época de estagiário. Então, quando você foi falando de orientação preferencial, eu falei, nossa, teve uma vez que eu estava lá no laboratório do DRX da UF, e aí chegou uma menina acho que é da geologia, com 33 amostras para eu fazer. Aí eu falei, você quer que eu faça 33 amostras hoje? Porque é tudo que você falou, né? A questão de ser aleatório, de estar justamente no nível. Não é simples, né? Não é tão simples assim. E aí eu acho interessante que você falou de uma técnica, obviamente, usando policristal. Então eu utilizei muito, usava o aparelho da Bruker, né? Mas também tem a mesma, digamos, a fundamentação, mas que a gente costuma trabalhar com monocristal. Tem muita gente que trabalha com monocristal. E aí eu sempre brincava lá que você resolver uma estrutura usando policristal era muito difícil, mas medir era fácil, relativamente fácil. Agora no monocristal, para medir era difícil, para resolver nem tanto. Porque muitas vezes, dependendo se tinha uma rede bem ordenada, você tinha já um padrão bem definido e o programa conseguia ler com facilidade, tirando os hidrogênios, né? Que hidrogênio é só para quebrar mesmo por causa da densidade, que ele realmente não vai conseguir enxergar essa difração. E só para complementar o que você falou, os átomos aqui para os calouros, eles funcionariam como uma rede de difração. Você imagina como os átomos ali estão espaçados, que o Bruno bem falou, que tem uma distância interplanar. Bem, eu não vou falar muito mais porque o Bruno já deu um trabalho completo. Acho que a gente poderia ficar aqui um dia conversando sobre isso, e é muito bom. E deixa eu vender o peixe também, lá do nosso campus, o professor Jackson, né, que foi orientador do Bruno, e na época ele era meu chefe. Ele era meu chefe de laboratório, na época eu era estagiário, né, era 1-2. E deixa eu só compartilhar aqui que existe um grupo também na UFMT, que é o grupo lá do professor Jackson, que faz também medidas de raio-x. Então, quem tem essa curiosidade, o Bruno já fez o convite, vocês já viram qual a importância da caracterização para uma área específica, que ele tratou praticamente de baterias e supercapacitores. Quem não sabe o que é supercapacitor, lembra de um desfibrilador. Você armazena aquela energia e libera de uma vez só. Uma aplicação, digamos, você acha que quem não sabe vai entender o que é. E fica também o convite para vocês conhecerem um laboratório do professor Jackson, tá? Que acho que do convívio de vocês, é perto, não é FMT, e vale a pena também. Bruno, gostaria de agradecer mais uma vez, nosso tempo está esgotado, não vai dar para a gente sua disponibilidade, e por essa aula, que realmente foi uma aula para quem trabalhou, e realmente você trouxe um desenho muito bom para a apresentação, eu particularmente gostei muito, e eu agradeço a sua disponibilidade. Que isso. Foi bem básico, assim, eu tentei focar em quem está iniciando ainda, até porque, que nem se falou, coisas mais avançadas, a gente discutiria com mais detalhe, coisa de monocristal, preparo de amostra para monocristal é muito mais difícil. Você fazer o monocristal já é o desafio. Se você tem um monocristal pronto, analisar ele é fácil. Depois que você tem ele pronto, o desafio é você fazer um monocristal. E aí, se você tem isso, né?